olha só. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos de previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas onde? Qual é o documento fiscal que prioriza essas metas, onde documenta, né? Qual é o documento legal aonde ele traz as metas e prioridades do orçamento investidas em saúde, previdência e assistência social. Alternativa A: Fundo Nacional de Investimento. B: Comissão Intergestores Bipartite. C: Comissões Intergestores Tripartite. D: Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual é a alternativa correta? Vamos pensar no seguinte: comissões intergestores bipartite e tripartite, que nós vamos ver daqui a pouquinho, são fóruns de pactuação e negociação entre os três entes federados, União, estados e municípios no tripartite, e também fórum de negociação e pactuação entre os dois itens federativos, estados e União, bipartite. Eu te pergunto, qual é o documento? Olha, conversa com a questão. Esse é um jargão que eu sempre uso nas nossas aulas. Converse com a questão. Olha o que a questão está te falando. Ela afirma que o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS. Ok, o orçamento da Seguridade Social vai mandar um dinheirinho lá para o SUS. De acordo com o quê? Com a receita que a Seguridade Social tiver. Os recursos necessários à realização das suas finalidades, prevista em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as prioridades estabelecidas aonde? Qual é o documento legal que determina quais são as metas e prioridades de investimento no SUS, na Previdência Social e na Assistência Social? E aí? Consensual a nossa... Opa, perdi os 6 aqui de novo. Cadê? Consensual a nossa resposta? Pessoal, não fiquem com dúvidas. Sem dúvidas, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela prevê, está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela prevê as metas e prioridades de investimento do orçamento da Seguridade Social, na Previdência Social, na Assistência Social e na Saúde. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem, vamos lá, acesso universal e regionalizado às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. B. Acesso descentralizado e igualitário às ações e serviços de saúde, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. D. Acesso descentralizado e regionalizado às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vamos nos atentar a essas questões e a forma como a SH Dias nos apresenta a questão. Tenho muita certeza que muitos candidatos, que não serão vocês, porque vocês estarão preparados, vai ler a questão e vai colocar a alternativa incorreta. Qual a alternativa correta da questão 2? Vocês têm certeza que a alternativa é C? Certeza de C a C? Toda hora vocês saem daqui, eu não consigo ver. Certeza absoluta? Será que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doença de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem. Não é acesso universal e regionalizado? O que vocês acham? Não é. Condições para oferecimento da saúde segundo Constituição Federal. Olha só, guardem na cabecinha. Acesso universal e igualitário. Por enquanto, não tem nada de regionalizado nem descentralizado. Por enquanto, é universal. Segundo a Constituição Federal, o acesso às ações e serviços do SUS deve ter as ações e serviços de saúde, né? O acesso às ações e serviços de saúde, de promoção, prevenção e recuperação de saúde, acesso universal e igualitário às ações aos serviços para promoção, proteção e recuperação. O acesso é universal e igualitário. Não tem nada de regionalizado, nada de descentralizado. Isso aí vai ser forma de organização do SUS. Aqui ele não está falando de SUS, aqui ele está falando forma de oferecimento da saúde, segundo a Constituição de 88. Ok? Um paciente está precisando tratar o canal do dente 43, ou seja, canino inferior direito. Quais os nervos que deverão ser anestesiados para que se trate o canal desse dente? Né? Qual o nervo que é responsável pela inervação pulpar do 43? Alveolar inferior. Né? E se o paciente precisa que a gente anestesie o alveolar inferior, ele vai ter que ter anestesia por lingual também para que ele não sinta nada. Então vai ter que ser aí a única alternativa possível por eliminação seria a letra C, alveolar inferior e o nervo lingual. Os demais têm relação aí mais com tecido mole do que com a anestesia pulpar do dente em questão. O paciente necessita realizar a extração do elemento 16. Desta forma, o cirurgião deverá anestesiar quais nervos? 16, primeiro molar superior à direita. Alveolar superior posterior, palatino maior e nasopalatino. Nasopalatino não vai precisar, né? Alveolar superior médio e palatino maior. Médio para molar. Pode ser, mas não somente, né? Alveolar superior posterior e palatino maior. Alveolar superior posterior e médio e palatino maior. É o correto, completo, letra D. Alveolar superior posterior e médio e palatino maior. Considerando aí que o paciente tenha o nervo alveolar superior médio, anatomicamente falando. Das técnicas de injeção para bloqueio do nervo mandibular de Vazirânia equinose, recomenda-se calibre da agulha 25 ou 27, comprimento agulha longa. Calibre da agulha 25, agulha curta, agulha longa. Então, calibre é 25 ou 27 e agulha longa, letra A. As demais com agulha curta a gente já descarta e naquela tabela que eu mostrei para vocês de comprimento e o tipo de agulha, a gente coloca 25 ou 27 e comprimento agulha longa. Não é uma das típicas características da anestesia de bloqueio do nervo bucal, tecnicamente difícil, alta taxa de sucesso, possibilidade de dor se a agulha tocar o periósteo durante a injeção, é contraindicado em caso de infecção e inflamação na área. Com certeza, a única coisa que não é aí é difícil. Letra A. A técnica de anestesia do bucal é mais superficial e simples a se realizar, que a gente mostrou ali na região vestibular dos molares inferiores. Para a realização de exodontia do elemento 25, superior, segundo molar superior esquerdo, segundo pré-molar. Quais são os nervos que deverão ser anestesiados? Alveolar superior médio esquerdo e nervo palatino esquerdo. Alveolar superior posterior esquerdo e nervo palatino esquerdo. Nervo bucal e nervo lingual. Nervo alveolar superior posterior esquerdo e nervo nasopalatino. Resposta: nervo alveolar superior médio esquerdo
e nervo palatino esquerdo, já que se trata de pré-molar. Sobre as possíveis complicações que podem ocorrer decorrentes de erros durante as técnicas anestésicas, podemos citar o hematoma causado por solução anestésica pode trazer graves consequências, como grandes aumentos de volume e alterações de coloração irreversíveis. Não, normalmente hematoma nunca é irreversível, né? A parestesia por traumatismo é mais comum na exodontia de terceiros molares inferiores. O trismo é uma complicação bem comum e é o aumento da capacidade de abertura e movimentos mandibulares. Não, é o oposto, né? Paralisia do nervo facial é uma das complicações mais comuns. Errado. A única resposta possível é que a parestesia por trauma é mais comum em exodontia de terceiros molares inferiores. Sobre as técnicas de anestesia do nervo alveolar inferior, podemos dizer que, durante a realização do bloqueio anestésico do alveolar inferior, algumas lesões podem ser causadas, sendo o nervo bucal mais comumente atingido. Definitivamente o nervo bucal é mais de boa, né? Não. A anestesia deste nervo alveolar inferior promove o bloqueio da sensibilidade dolorosa nos dentes inferiores contralateralmente ao lado da injeção da solução, não contralateralmente, ipsilateralmente, que é no mesmo lado. O sucesso da anestesia está ligado à proximidade da ponta da agulha ao forame mandibular no momento da administração da solução anestésica local. Letra C até agora é a mais adequada. Após injúria à artéria ou veia alveolar inferior, são incomuns o aparecimento de hematomas. Pelo contrário, se injuriou a artéria ou veia, a chance de aparecer hematoma é comum. Resposta correta. Letra C. O sucesso da técnica de Halsted, ou tradicional, ou pterigo-mandibular, é associado à proximidade da ponta da agulha com o forame da mandíbula no momento da anestesia local. Olha só, a origem do músculo pterigoideu medial agora a gente teria que lembrar. Quem que é o meu músculo pterigoideu medial? A origem dele é a fossa temporal, a fossa pterigoideia do osso esfenoide, a margem inferior do arco zigomático ou a face infratemporal da asa maior do osso esfenoide. Nossa, professora, lembrar de anatomia. Olha só. Ó, podem errar aqui tranquilos. Não tem problema errar aqui. Não pode errar na prova. Aqui agora a gente está estudando, a gente vai até ver as respostas de cada um de vocês. Vamos lá. Isso, alternativa B, na fossa pterigoideia, tá? Não é margem inferior, muita gente colocar isso, margem inferior do osso zigomático, porque quem que tem a origem na margem inferior do arco zigomático? O músculo que é o espelho dele. Quem que é? O masseter, tá bom? Mais outra questão. Entre quais processos encontra-se a incisura da mandíbula? Processo coronoide e processo oblíquo? Processo coronoide e processo espinhal? Processo condilar e processo coronoide? Processo oblíquo e processo condilar? Fala, nossa, professor, tanta coisa para perguntar de disfunção, vem perguntar de anatomia. Mas essa é a gadia, gente. Então, quando vocês forem estudar disfunção, é bom dar uma olhadinha, principalmente na parte de anatomia óssea, tá? Quem ainda não lembra dos acidentes anatômicos, quiser dar uma rapidinha ali no Sobota, lembra desse? Vocês estudaram Sobota? Na minha época era Sobota, gente. Era o livro de anatomia, tá? E eu lembro que eu adorava estudar anatomia óssea. Eu decorava todos os nomes certinho. E, inclusive, o meu professor de anatomia, ele que tem essas fotos, eu tirei dele, do site lá de anatomia da Faculdade de Odonto, São José, da Unesp. C? Muito bem, isso mesmo. Bom, então a resposta certa é C, processo condilar e processo coronoide. A extração do terceiro molar não erupcionado, ou seja, incluso,
O retalho mucoperióstico ou periosteal deve ter a base menor que a porção terminal, jamais. A base maior que a porção terminal, sempre. A sutura com nós sobre a linha da incisão, a sutura iniciada da parte móvel para a parte fixa, o traçado incisional oblíquo aos tecidos vizinhos. Então, a sutura sempre deve ser iniciada da parte móvel para a parte fixa. Resposta correta, letra C. O paciente adulto com indicação de extração do 36, que apresenta coroa íntegra, sem comprometimento na região de Furca e duas raízes divergentes, o procedimento é utilizar o fórceps 16? Não, se a coroa está íntegra. Utilizar elevadores curvos, se o dente está inteiro, né? Sem comprometimento na região de Furca. Utilizar o fórceps 17? Poderia, mas ele fala em raízes divergentes. Ou seccionar o dente no sentido vestíbulo-lingual. É uma opção. A odontosecção vai facilitar a extração de um dente com raízes divergentes, como se fossem dois dentes de raízes unirradiculares. O paciente vai sofrer menos. Resposta letra D. Seccionar o dente no sentido vestíbulo-lingual. A técnica cirúrgica mais indicada para o tratamento de um cisto radicular de grandes proporções, que tenha relação íntima com estruturas nobres, inicialmente é. Lembra que a gente falou disso? Se o cisto ou a lesão é grande demais e tenha relação com estruturas nobres, descomprimir por meio da marsupialização é a primeira e a melhor opção. Então, resposta, letra A, marsupialização. É feita a descompressão, na sequência, tempos depois se planeja a remoção do tecido patológico. São contraindicações para levantamento do seio maxilar e enxerto ósseo, exceto, ou seja, só o que não é contraindicação. Uso crônico de esteroide tópico, crescimento patológico no seio, infecção do seio maxilar, sinusite crônica leve. A única coisa aí que não é contraindicação para levantamento do seio é sinusite crônica leve, que se a gente for investigar, quem mora em São Paulo, capital, ou na região em que a gente se encontra, deve ter sinusite crônica leve aí adoidado. Então, se fosse assim, ninguém ia poder fazer levantamento de seio maxilar. São usadas para adaptar o periodonto e os tecidos circunvizinhos para receber substitutos protéticos. Estas incluem aumento de coroa, aumento de rebordo e aprofundamento de vestíbulo. São todas cirurgias do tipo, se é para adaptar o periodonto e tecidos para receber prótese, pré-protéticas. Então, técnicas cirúrgicas pré-protéticas, para preparar a área da cirurgia para receber próteses. São chamadas cirurgias do tipo pré-protéticas. Segundo Umbuco, não é um tipo de urgência em cirurgia e traumatologia. Luxação de ATM, angina de Ludwig, neuralgia do trigêmeo ou alveolite. A única que não é urgência é neuralgia do trigêmeo. Isso é questionável, tá? Porque existe aí a diferença básica entre urgência e emergência. Para mim, a angina de Ludwig aí é emergência. Então, se você classificasse B como angina de Ludwig como a resposta certa, realmente não é urgência, porque urgência não envolve risco de vida. A angina de Ludwig envolve risco de vida, então é um quadro de emergência. Então, essa questão pode ser questionada em recurso, porém, realmente, a neuralgia do trigêmeo é um quadro crônico que acontece quando o paciente tem um gatilho de dor na região em que a neuralgia acontece. Se medicado e sob controle, se passa tranquilamente. Já as outras situações todas requerem intervenção urgente, considerando aí que a letra B não fosse emergência também, né? Então, a resposta correta aí, a única possível seria realmente a única que não é tão grave, neuralgia do trigêmeo. Na extração de terceiro molar não erupcionado,
o retalho mucoperiosteal deve ter? A gente já respondeu essa questão, né? Sutura iniciada da parte móvel para a parte fixa. Essa letra B aí, para quem ficou com dúvida, a sutura com nós sobre a linha de incisão é que os nós sempre ficam localizados lateralmente à linha de incisão, nunca literalmente em cima do corte, tá? Então não poderia ser a letra B. Olha só, o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos de previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas onde? Qual é o documento fiscal que prioriza essas metas, onde documenta, né? Qual é o documento legal aonde ele traz as metas e prioridades do orçamento investidas em saúde, previdência e assistência social. Alternativa A: Fundo Nacional de Investimento. B: Comissão Intergestores Bipartite. C: Comissões Intergestores Tripartite. D: Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual é a alternativa correta? Vamos pensar no seguinte: comissões intergestores bipartite e tripartite, que nós vamos ver daqui a pouquinho, são fóruns de pactuação e negociação entre os três entes federados, União, estados e municípios no tripartite, e também fórum de negociação e pactuação entre os dois itens federativos, estados e União, bipartite. Eu te pergunto, qual é o documento? Olha, conversa com a questão. Esse é um jargão que eu sempre uso nas nossas aulas. Converse com a questão. Olha o que a questão está te falando. Ela afirma que o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS. Ok, o orçamento da Seguridade Social vai mandar um dinheirinho lá para o SUS. De acordo com o quê? Com a receita que a Seguridade Social tiver. Os recursos necessários à realização das suas finalidades, prevista em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as prioridades estabelecidas aonde? Qual é o documento legal que determina quais são as metas e prioridades de investimento no SUS, na Previdência Social e na Assistência Social? Consensual a nossa resposta? Pessoal, não fiquem com dúvidas. Sem dúvidas, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Diretrizes Orçamentária, ela prevê, está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela prevê as metas e prioridades de investimento do orçamento da Seguridade Social, na Previdência Social, na Assistência Social e na Saúde. Guardem na cabecinha de vocês.